Boa noite. Vocês estão bem? Sim ou não? Sim. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu estou agradecido que eu não desencarnei na estrada. Nós saímos, minha mãe, Tânia, Ana e eu, saímos de Patos de Minas 4h50. 4h50 eu chego em Belo Horizonte, 8 horas da noite. Lagoa Formosa. Antes de Lagoa Formosa eu peguei um Sigpar. 1 hora. 6 horas olhei no relógio. Olhei para a Tânia, olhei para minha mãe, olhei para a Ana e questionei: como está o seguro de vida de vocês? Porque eu preciso tirar essa diferença. E graças a Deus, eu tirei a diferença. Eu peço desculpa pelo atraso. Não é do meu feitio, eu fico muito nervoso em atrasar. Isso aí é algo que eu não gosto. Mas nós estamos aqui com muita alegria, agradecendo a oportunidade, agradecendo ao convite. Repetimos o encontro, porque ano passado aqui também estávamos com essas pessoas maravilhosas e numa ocasião tão especial, que é uma semana espírita, que é um congraçamento entre os trabalhadores, entre os companheiros, entre a espiritualidade amiga, entre Jesus e com o Pai. Então, adorei o tema. Falar sobre amor é algo que nós estamos precisando, porque diz respeito à nossa integralidade, diz respeito a recuperarmos a nossa essência e relembrarmos quem nós somos. E principalmente, falar de amor como força motriz para a transformação moral. Porque nós temos um desentendimento e uma incompreensão muito grande sobre a questão do amor. Assim como não compreendemos muito bem Deus, nosso Pai, e se nós escutamos e aprendemos com João que Deus é amor, nós também compreendemos o amor. Eu recordo certa feita que uma adolescente, nós trabalhamos com a infância e a juventude, um casal que nos acompanhava em uma casa espírita lá em Patos de Minas, levou-nos a sobrinha, levou-nos a adolescente. Estou te atrapalhando, amigo, porque eu mexo muito, mas eu conto com a sua paciência. O casal leva então a sua sobrinha, porque ela estava atravessando um momento muito complicado, muito difícil, porque ela havia acabado de se separar do seu namorado. E o adolescente é interessantíssimo, porque o adolescente ele tem um amor a cada semana praticamente. E eu me lembro que ela sofria muito conversando conosco, estava toda chorosa, e aí eu questionei a ela o que estava acontecendo, e eu perdi o amor da minha vida, era a pessoa que eu mais amava. Eu falei, mas como? Você tem 14 anos, como você sabe? Eu pensei, em amar eu amo o Atlético Mineiro, como é que você sabe que você ama tanto essa pessoa? E ela então nos dizia, não, porque toda vez que eu penso nele, dói. Toda vez que eu quero ficar com ele, dói. E aí eu lembro que eu questionei a essa adolescente, você tem certeza que você não está com fome ou com sono? Porque como eu dizia a Tânia, enquanto nós estávamos viajando, o que me dói é fome e sono. Não queiram conversar comigo quando eu estou com fome ou quando eu estou com sono, porque eu fico profundamente mal-humorado. Eu sou intratável. Geralmente eu já sou intragável por natureza, mas com fome e com sono eu fico intratável. E eu questionei a essa adolescente, então, talvez você esteja com fome, talvez você esteja com sono, porque o amor não pode doer. E nós estamos encarando o amor muitas vezes como aquilo que dói, buscando suprir as nossas carências. Nós estamos confundindo o amor com as paixões desenfreadas do mundo. É interessante quando nós vamos ao Evangelho segundo, concorda comigo? Quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, nós temos 3 exortações que conversam conosco sobre a lei de amor, porque o amor é uma lei que equilibra o universo. O amor é uma lei que equilibra o macro e o microcosmos. O amor é uma lei que me equilibra. E nesse primeiro texto, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem recebida e transmitida por um espírito que assina Lázaro, e foi na cidade de Paris, no ano de 1862, nesse primeiro texto, esse nosso irmão Lázaro irá dizer: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos nada mais são do que os instintos elevados à altura
do progresso realizado. É interessante quando esse nosso irmão, ele pontua o amor como sendo uma escala evolutiva, algo que nós precisamos construir, algo que nós precisamos edificar, saindo da crisálida do instinto, dizendo-nos ainda que, no nosso início, nós não temos senão essas sensações instintivas. Mais avançados e corrompidos, nós passamos para as questões das paixões desenfreadas que temos vivenciado. Mais instruídos e purificados, nós temos os sentimentos que tanto almejamos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas ele vai dizer com muita sabedoria, não o amor a que estáis acostumados, mas esse sol interior que reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todos os desejos sobre-humanos, além da nossa humanidade, além do que nós estamos habituados. Eu costumo dizer que nesse sentido, quando nós fazemos essa leitura, nós precisamos identificar em que ponto, se é uma escala evolutiva, nós precisamos identificar em que ponto da trajetória nos achamos. Você tem um ponto que você quer chegar, correto? Seu nome, por favor, você de óculos. Sirlene. Daqui 5 minutos eu vou perguntar seu nome de novo, porque eu tenho a memória do Procurando Nemo, Dory, quem já viu? Então daqui 5 minutos eu vou perguntar seu nome de novo. Mas se eu quero chegar a um ponto, se eu almejo chegar a um ponto, eu preciso saber primeiro o que, Sirlene? Isso, você quer chegar, mas você precisa saber. Quando você entra no carro, você liga seu GPS, você fala assim, eu quero chegar em Patos de Minas. Qual que é a primeira coisa que seu GPS te pergunta? Onde você está? Porque ele fica louco. Ele fala, você quer chegar em Patos de Minas, mas eu preciso saber onde é que você está. Se você não falar para mim onde que você está, eu não vou conseguir calcular. Então nós queremos chegar a esse amor sublimado. Isso que resume inteiramente a doutrina de Jesus. Esse irmão Lázaro nos deu uma trajetória evolutiva, dizendo-nos que temos instintos, passamos pelas sensações. Então o nosso GPS está perguntando o quê? Desculpa, onde você está? Você vai ter um trabalho comigo hoje. Onde você está? É isso que o nosso GPS nos questiona. E aí a gente passa a analisar o mundo ao nosso redor, onde infelizmente nós nos entregamos coletivamente, alguns mais, outros menos, nós nos entregamos a questões menos dignas. Nós estamos depositando as nossas vontades, nós estamos depositando os nossos desejos naquilo que se esvai. Nós queremos sempre o que há de melhor em nível material. E estamos ficando cada vez mais vazios em nível espiritual. Então, onde nós estamos? Nós estamos no ponto em que precisamos vencer as paixões desenfreadas. Ou, espíritas que estão aqui comigo, me auxiliem nesses questionamentos sem qualquer forma de vergonha, porque estamos todos aprendendo. Quando nós vamos ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai. Na classificação didática que nos é ofertada pelo Sr. Allan Kardec e pelos benfeitores amigos, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, todo mundo afiado. O pessoal de Bambuí é um pessoal estudioso, todo mundo muito bem. Provas e expiações. E o que caracteriza um planeta de provas e expiações? Oi? O mal sobrepõe o bem. Incrível. O seu eu já conheço, então não vou nem falar que é incrível, porque o seu eu já conheço. O mal sobrepuja ao bem. O mal sobrepuja ao bem. É um planeta onde as paixões correm ao largo. Ou, doutrina espírita, vamos nos lembrar sempre que a gente precisa fazer correlação de ensinos. Ou, retornando ao texto da lei de amor, nós somos seres profundamente avançados intelectualmente, porque nós somos, porém nós estamos corrompidos. E a nossa trajetória, agora que chegamos ao reino hominal, buscando a Emmanuel, é alcançarmos a angelitude da sublimação dos sentimentos com vista ao amor. Então nós precisamos trabalhar aquilo que nos corrompe. Nós precisamos trabalhar as nossas paixões desenfreadas. É aí, no nosso momento evolutivo, que o amor
funciona como bússola, como força motriz para a nossa transformação moral. Para a nossa transformação moral. Se alguém quiser tirar foto do trem para mim, lá em Patos não tem, eu estou escutando ele. Se alguém quiser tirar foto para mim e me mandar, eu agradeço. E é interessante porque se nós formos ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, na primeira mensagem que nos é entregue pelo Espírito de verdade, há aquele ensinamento, aquela diretriz, aquele mandamento que todo espírita sabe dizer: espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Qual que é o segundo? Instruí-vos. Que instrução é essa? E a gente confundiu por muito tempo isso. Que instrução é essa? Não é uma instrução livresca, não é uma instrução intelectual. Instrua-se, conheça-se, reconheça-se, retorne à sua essência, purifique-se, trabalhe os sentimentos, desenvolva os sentimentos. Todo mundo aqui conhece lava-pés? Levanta a mão quem conhece lava-pés. Os outros estão tímidos, eu acredito, né? Acredito que os outros estão tímidos, mas todo mundo conhece. Jesus está naquela cerimônia maravilhosa. Você está tímida? É isso? É timidez, não é por isso que... Jesus está naquela cerimônia. Você está no mar, que chama-se lava-pés, por isso é que todo mundo... Não é o bairro. E aqui eu preciso exortar a espiritualidade que nos intuiu a falar sobre o lava-pés. Não é o bairro, mas o bairro é muito importante também. Eu estou falando da cerimônia do lava-pés. Que maravilha! Pois bem, vamos falar da cerimônia do lava-pés. Naquele movimento maravilhoso, nesse momento da última ceia, os discípulos talvez estivessem tendo ali das muitas discussões improfícuas, das muitas discussões estéreis, ou no bom mineirês, das muitas discussões sem sentido e bestas que os discípulos tiveram. Nesse momento talvez eles estavam tendo a pior de todas, que eles começavam a questionar o que um do outro. Mestre, quem que vai ser o maior? De nós aqui, quem que vai liderar? Quem que vai ser o maior nesse reino que está por vir? Eu fico imaginando, Jesus é um espírito mais do que puro, ele é crístico. Mas eu fico imaginando que Jesus deve olhar uma hora para nós e falar assim: meu Deus do céu, ô meu Pai, que planeta que é esse que eu pedi para tutelar? O que eu estou fazendo aqui? Sério? E aí eu imagino que ali no momento da última ceia, Jesus olhou para os discípulos com aquele carinho e falou assim: oh meu Deus, tem 3 anos que eu estou aqui batalhando e eles não entenderam nada ainda. Ele precisa utilizar-se da figura. Cinge-se de uma toalha, à moda dos escravos, dos servos, e passa então a lavar os pés dos discípulos. Um se levanta e fala, Simão Pedro, o aluno brilhante, se levanta e fala: meu pé o senhor não lava não. Meu pé o senhor não vai lavar não. E aí Jesus responde a ele: olha, se eu não lavar-te os pés, você não tem parte comigo. E aí ele falou: Senhor, então não lava só os pés não, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Já que é para ter parte com você, para lavar o corpo inteiro. E aí Jesus fala para ele: não, só os pés bastam. E o que Jesus estava falando aqui? Será que é porque ele falou: os pés dos discípulos andando na areia o tempo todo, está sujo, ou precisa lavar? Não é. É muito mais profundo. O que toca primeiro o chão? Não vem igual um adolescente engraçadinho falar assim: eu levanto plantando bananeira. Não. O que toca primeiro o chão é o pé. O que toca primeiro esse mundo é o pé. Jesus está nos dando a informação que se nós lavarmos os nossos pés, nós estaremos purificando aquilo que está tocando o mundo que nós habitamos. Ou seja, sentimento. Nós precisamos depurar os nossos sentimentos. Nós precisamos realizar diuturnamente um lavatório, uma purificação dos nossos sentimentos. Só que nós teremos estágios.
porque esse amor como força motriz vai agir em nós, ressignificando diversas questões que nós temos abraçado. E nós vamos aqui, se assim nos for permitido, nós vamos aqui nos utilizar de 3 historinhas, de 3 exemplos, de 3 metodologias que foram aplicadas pelo Cristo e aceitas pelas pessoas que fazem parte desses contos que nós iremos trazer. A primeira pessoa, Maria de Magdala. Quem já ouviu falar de Maria de Magdala? Obrigado. Agora vocês estão menos tímidos. Obrigado, senhora aí do fundo, por me apoiar. Agora vocês estão menos tímidos. Maria de Magdala era um caso maravilhoso, porque Maria de Magdala, extremamente bela, mas na sua juventude e nos desenganos das paixões desenfreadas do mundo, ela se entrega aos prazeres menos dignos junto aos patrícios romanos. Só que Maria de Magdala tinha algo dentro dela que acontece conosco, um sentimento que a gente não sabe explicar. Ela muito amava, mas ela tinha sede de amor. Não parece contraditório isso? E quem de nós nunca atravessou esse momento? Muito amar, mas ainda ter sede de amor. Então, se esse movimento nos acontece, é porque nós estamos depositando o nosso amor, os nossos sentimentos nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias não muito corretas, que era o que acontecia com Maria de Magdala. E Maria de Magdala, então, ela começa a presenciar as pregações de Jesus, e ela sente algo que ela não compreendia. Ela sente uma paz, um movimento de alegria que ela não conseguia explicar. E vamos nos situar. Maria de Magdala havia rejeitado todas as tradições de sua raça, porque era uma mulher que havia se prostituído. Então ela não tinha o respeito de uma sociedade profundamente machista, focada em um sistema paternalista, em um sistema ainda senhoril. E ela pensa: eu vou procurar esse homem, ele está me fazendo sentir algo que eu nunca senti. Não é algo material, não é uma paixão que não se controla, mas é uma tranquilidade que eu nunca tive. Eu vou procurar esse homem. E ela vai até a casa de Simão Pedro procurar a Jesus, com medo, como ele vai me receber, porque ninguém quer me receber, mas ela vai. E como Jesus a recebe? Da melhor forma possível, com um sorriso no lábio, abraçando, acolhendo. E Maria de Magdala, ela tem muitas dores: a dor do abandono, a dor da solidão, o medo de Deus não aceitá-la, que é um medo que muitas vezes nós temos frente aos nossos erros, e principalmente a dor de não poder maternar. Ela entrega a Jesus a dor de não poder maternar, dizendo ao mestre: eu nunca poderei ser mãe. E Jesus a acalma dizendo: quem tem mais valor? A mãe que coloca filhos no mundo ou a mãe que aceita os filhos que o mundo concede a ela? Maria de Magdala entrega as dores a Jesus e entende que com Jesus, com o amor verdadeiro que Ele nos oferta, nós somos capazes e devemos ressignificar as nossas dores. Esse é o primeiro movimento. O amor como força de transformação moral é um amor que nos movimenta para ressignificar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Todos nós, e eu vou ser bem honesto aqui, todos nós, em maior ou menor grau, nesse período que nós estamos atravessando, todos nós temos alguma angústia, temos alguma lacuna, temos alguma dificuldade em nível moral, temos alguma dor, temos algum processo que está querendo nos ensinar algo,
reparando as nossas trajetórias. E todos nós, em maior ou menor grau, atravessamos os movimentos que Maria de Magdala atravessou. Medo de solidão, medo de não ser acolhido, medo de faltar algo na nossa vida, medo de sermos abandonados. E muitas vezes nós estamos procurando as respostas nos lugares errados. Boa noite, Ana. E muitas vezes nós estamos procurando as respostas nos lugares errados. E é quando Jesus vem nos dizer se nós nos permitimos estar com Ele. Modifique e ressignifique esse processo na sua existência. Maria de Magdala percebe o recado. Maria de Magdala, certa feita, há uma turba de rancenianos, naquele momento chamado leprosos, às portas de Dalmanuta, que ninguém queria receber. Ela vai até eles, ela prega o evangelho do reino, e quando eles são expulsos daquela localidade, ela resolve dirigir-se com eles até Jerusalém, pregando, acolhendo, porque a sua solidão foi curada na companhia daqueles que estavam deserdados pelo destino. A sua necessidade de filhos foi curada por encontrar filhos que haviam sido abandonados. A sua falta de acolhimento foi preenchida com o acolhimento que ela dava aos outros. Estão percebendo alguma coisa aí? Essa é a transformação que ela precisava passar. Dedicando-se e sacrificando-se aos outros. Em contato com os rancenianos naquele momento, uma doença intratável e profundamente contagiosa, Maria de Magdala começa a apresentar no seu organismo físico os sinais da doença. E resolve então, quando ela percebe que está prestes a desencarnar, ela resolve então dirigir-se até a cidade de Éfeso para rever antigos companheiros, em especial Maria e João. E lá ela vai. E o que acontece? Seu nome mesmo? Sirlene. Daqui 5 minutos eu vou perguntar de novo. Sirlene, você me cobra no final para falar o que aconteceu, tá bom? Porque se nós estamos falando do amor como forma de ressignificar a dor, nós precisamos entender, ok, vou ressignificar a minha dor, mas de onde eu vou começar? Joana de Cusa. Conhecem a história de Joana de Cusa? Eu sei que todo mundo conhece, mas está todo mundo tímido aqui, mais uma vez. Joana de Cusa, esposa daquele que era um grande administrador, um grande intendente de Antipas. Quando ela começa a ver as exortações do mestre, ela fica completamente maravilhada. Quando a gente chegou na casa espírita pela primeira vez, e o espiritismo começou a nos modificar de alguma sorte, trazendo-nos certas alegrias que antes não contávamos, nós não temos vontade de sair gritando para todo mundo, trazer todo mundo da família? Você ficou animada com o que eu falei? Seu nome, por favor? Luziana. Daqui a 5 minutos, mas qual que é? A gente não fica assim? A minha mãe fala, eu tenho 20 anos que eu fui chamado para a casa espírita. A minha mãe fala que eu era insuportável, porque tudo eu queria falar da doutrina, tudo eu queria conversar da doutrina, eu gostava de dar surra de doutrina, mas é gostoso demais. Você quer trazer todo mundo para cá, você quer que todo mundo conheça aquilo que está te fazendo bem. Concorda comigo que seu nome? Você é isso? Ana Paula? O seu vai ser mais fácil lembrar. Concorda comigo? Aí a gente fica até chato, né? Vamos comigo? A gente quer orar e pregar. E você está ali no almoço de família, você fala assim, não, eu vou soltar um trecho do evangelho aqui, vou soltar um trecho do livro do Chico aqui, que você está empolgado, porque está te fazendo bem, porque está te transformando. E Joana de Cusa tinha esse movimento, e ela queria transformar o seu marido, ela queria levar o marido para que o marido presenciasse as alegrias que ela estava vivenciando com Jesus. E o marido dela era muito difícil. Só ele, porque nós maridos somos muito dóceis. É o marido de Joana de Cusa que era muito difícil. Nós maridos somos pessoas muito boas, é naquele tempo. E ela vai conversar com Jesus sobre isso.
mestre, está tão bom, está tão gostoso, meu marido precisa estar aqui do seu lado, meu marido precisa estar participando disso que a gente está participando. A crença dele, ele vai de acordo com o vento. Se os judeus estão favorecendo ele, ele acredita no Deus dos judeus. Se os romanos estão favorecendo ele, ele acredita nos deuses dos romanos. Ele é volúvel, ele precisa vir aqui. O que eu vou fazer? Eu não dou conta mais. Isso acontece muito na nossa casa, né? Às vezes você fala assim, eu não dou conta mais, ou vai comigo ou não vai. Quem riu está confirmando, ou vai comigo ou não vai. E aí Jesus simplesmente, calmo, tranquilo, vira para ela e fala o seguinte: aqui, Joana de Cusa, seu marido não te entende hoje, no futuro ele vai te compreender. Seu marido não comunga das mesmas ideias que você, no futuro ele vai entender. Sabe por quê? Porque Deus é só um, e é o Pai de todos. Uns vão chegar mais cedo, outros vão chegar mais tarde, mas todos vão chegar. Tem uma história, como é que é o nome da senhora? Essa eu não vou esquecer de jeito nenhum. Madalena, tem uma história do Chico que é fantástica. E o Chico tem histórias fantásticas. Chegou uma senhora para o Chico e falou assim: Chico, meu marido é católico, eu não estou dando conta, ele precisa ser espírita, ele precisa vir aqui, eu preciso transformar meu marido. E o Chico vira para ela e fala assim: ele é um bom católico? Ele é, mas ele não é espírita, então o que adianta ele ser bom católico? Aí o Chico: deixa ele lá, porque é muito melhor ele ser um bom católico do que um péssimo espírita. Muito melhor ele ser um bom católico do que um péssimo espírita. Então Jesus vira para Joana de Cusa e fala: fica tranquila, ele não veio ainda, você já veio. Então você, eu estou atrapalhando muito? Você já veio, então você tem que dar o exemplo. Você me conhece, então você tem que dar o exemplo. Sabe o que você vai fazer, Joana de Cusa? Você vai voltar para casa e vai amar ainda mais o seu marido. E quando você tiver oportunidade, isso que é lindo de Jesus, e quando você tiver uma oportunidade, quando você tiver uma chance, você fala sobre o Evangelho. É uma coisa que Francisco de Assis nos falava: pregue o Evangelho. Apenas quando for necessário, utilize palavras. Então, quando você tiver uma oportunidade, você vai pregar o Evangelho. Como, dona Madalena? Através do exemplo, da tua paciência, da tua compreensão. Sabe o que é isso? O primeiro lugar que a gente tem que começar a utilizar esse amor como força de transformação moral é dentro da nossa casa. E eu vou além, é dentro da nossa casa mental, é dentro da nossa casa mental. Nós estamos construindo aqui um edifício que vai durar para a imortalidade, e nós estamos querendo começar de onde? Do teto, da cobertura. Não é da cobertura que começa, não é nem do primeiro andar que começa, é capinando o lote. Porque o nosso lote está precisando ser capinado, é lavando o pé, é reformando o sentimento. É como Jesus fala, por exemplo, com Bartolomeu, que era um discípulo muito triste. Está nos evangelistas, está no evangelho de João, conhecido como Natanael. Ele era um discípulo muito triste, e uma das dores que ele carregava é porque os seus parentes não o entendiam. O pai, quando ele entrava em casa, já virava para ele, vou usar um termo chulo aqui, tá? Mas é o termo que ele utilizava. O pai já virava para ele e falava assim: ô seu vagabundo, você já vai lá ficar com aquele falso profeta de novo? E quando Jesus traz para ele, quando Bartolomeu leva para Jesus essa preocupação, essa dor, sabe o que Jesus fala com ele? Quem me conhece? Você ou ele? Então é você que tem que dar o exemplo. Isso é fácil, né? Não é. Mas nós estamos falando de amor enquanto transformação moral. E se eu preciso ressignificar as minhas dores, as minhas necessidades, as minhas angústias, eu tenho que começar de algum lugar.
Eu tenho que começar da minha casa. Eu tenho que começar da minha casa mental. Eu tenho que começar de mim. É aquilo que nós falamos nas palestras espíritas. Quantos de nós muitas vezes não nos sentamos em um banco escutando alguém, meditando, mentalizando, pensando e refletindo: meu Deus, meu marido precisava estar aqui para ouvir isso. Meu Deus, era meu filho que precisava estar aqui, era meu irmão que precisava estar aqui, era minha mãe que precisava estar aqui. Não, sou eu que preciso estar aqui. Sou eu que preciso ouvir. Sou eu que preciso meditar, sou eu que preciso refletir, e sou eu que preciso ser um instrumento de Jesus onde eu fui chamado a agir. Porque conforme nos fala Paulo, nós todos somos embaixadores do Cristo. O que o embaixador faz? Representa uma nação em um estado estrangeiro. O que o embaixador do Cristo faz? Representa o reino de Deus nos corações estrangeiros, nos corações que ainda não o conhecem. E nós todos somos embaixadores do Cristo. E utilizando o amor que Ele nos oferta como força motriz para a transformação moral, através do nosso exemplo, nós convidamos outras pessoas a também exemplificar. Eu não construo a estrada de ninguém. Isso talvez seja uma das maiores verdades que nós precisamos perceber, e uma das maiores pontes de libertação. Eu não construo a estrada de ninguém. Eu não trilho o caminho para ninguém. Eu construo, e ultimamente posso falar de mim, tenho construído mal e porcamente, mas eu construo a minha estrada. Ponto. Porque o que você errar, a consequência vai ser sua. O que você acertar, a consequência vai ser sua. O que o outro errar, ele pode até te atrapalhar um pouquinho, mas a consequência fundamental é dele. O que o outro acertar, ele pode até te ajudar, mas a consequência fundamental é dele. O reflexo é para ele. Eu construo a minha estrada. E quando eu abrilhanto a minha estrada, quando eu edifico de maneira iluminada o meu caminho, entendendo que a vida é uma experiência digna da imortalidade, o outro olha para mim e fala o seguinte: caramba, tem algo diferente. Ele está indo, ele está avançando, ele está amando. Eu vou também. Isso é libertador. Eu não preciso carregar ninguém. Eu não preciso carregar ninguém. Eu carrego a mim. Sabe o que Jesus fala para Joana de Cusa? Se Deus quisesse, Ele transformava todos os tiranos do mundo assim. Qual seria o mérito? Não há. É trabalho pessoal, é trabalho particular, é trabalho íntimo, é transformação pessoal. Todos aqui sabem o que acontece no desencarne de Joana de Cusa. Martirizada no grande circo, ela está ao lado do seu filho, seu esposo já tinha muito desencarnado, e o filho está gritando, ela está amarrada no poste, o filho está sendo torturado e chicoteado, e o filho está gritando: abjura, abjura, negue ao Cristo, nós já perdemos, abjura, abjura. Que mãe não teria o coração trespassado por dores ao ouvir essa frase, esse pedido, essa exortação do filho: abjura, abjura. Ela então se recorda de Maria, que entregou o seu filho à cruz sem reclamar e sem pestanejar, aquele que não tinha nenhum pecado a expiar, e deu esse exemplo de amor. Ela então diz ao seu filho, no momento de coragem e sacrifício: cala-te, cala-te. Jesus não tinha nada a expiar e sofreu na cruz, e Maria ficou lá a observar em silêncio. Cala-te. Então lenhas são colocadas ao seu redor, a fogueira é feita, a pele começa a queimar, e o seu torturador diz a ela, e essa frase é muito bonita do torturador: o seu mestre apenas ensinou-te a morrer? Porque Jesus, e aí o torturador não estava pensando no que ele estava dizendo. Jesus ensina-nos a morrer, dizendo-nos que morte não há quando nós aprendemos a amar. Ele questiona ela: teu mestre apenas ensinou-te a morrer? E ela então responde: não, meu filho,
Ele também ensinou-me a te amar. E como ela consegue entregar esse amor àquele que era naquele momento o seu verdugo? Que transformação moral foi essa, operada no espírito de Joana de Cusa? Ela voltou para casa. Ela amou o marido, ela amou a família e, acima de tudo, ela amou a si mesma. Nós estamos numa dificuldade danada em nos amar. Sabe por quê? Porque nós estamos presos a culpas. Nós somos seres profundamente falhos. Se você quiser disputar comigo aqui quem é o mais falho, eu tenho falhas maravilhosas para te contar. A Tânia, eu fiz uma ultrapassagem e xinguei o motorista. Aí a Tânia virou para mim e falou o seguinte: você caiu. Eu falei: eu não caí, Tânia, eu não levantei. Eu ainda não levantei. Que tem esses momentos que eu no trânsito, meus amigos, não queiram encontrar comigo no trânsito, porque sinceramente eu sou um bruto no trânsito algumas horas. É uma parte de mim que eu morro de vergonha de confessar, mas eu vou confessar. Nós não somos seres angelicais ainda, nós estamos trabalhando as nossas imperfeições. O problema é que muitas vezes nós temos tanta vergonha das nossas imperfeições que nos prendemos às nossas culpas e não nos permitimos movimentar. Se nós estamos falando do amor como força motriz, como força moral para ressignificar a nossa dor, entendendo que nós precisamos dessa força para começar o trabalho primeiro nas nossas casas mentais, nós precisamos aprender a nos amar. Nós precisamos aprender a não ficar preso nas nossas culpas, e quem nos ensina isso é Simão Pedro. Simão Pedro era um discípulo maravilhoso. Simão Pedro amava Jesus de uma forma incompreensível, mas Simão Pedro era bruto, era duro, era arrogante. Tanto é que ele é apelidado carinhosamente por Jesus de Pedra. Pedra, Pedro, não é o nome de Simão, é um apelido carinhoso que Jesus dá, Kefas, porque ele era intransponível, ele era inamovível. E nessa cerimônia que eu disse a vocês do lava-pés, quando Jesus ali está preparando os discípulos para todas as tragédias que iriam se suceder, ele fala para Simão: Simão, você tem que aprender muito ainda. Não tem como você ir para o lugar que eu vou agora. Eu vou te falar uma coisa: antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. E Simão fala para ele: mestre, está ficando doido? Porque Simão era tupetudo também, né? Mestre, você está ficando doido. Não vou te negar, não. Impossível te negar, eu te amo mais do que qualquer coisa. É impossível eu te negar. Ele fala: Simão, calma, você vai entender, não é por maldade que você vai fazer isso. Não é porque você não gosta de mim. É porque o homem do mundo, ele é muito mais frágil que perverso. Nós somos frágeis. Nós não somos perversos. Nós erramos querendo acertar. Na grande maioria das vezes, nós erramos querendo acertar, sem entender as consequências dos nossos erros, e nos afastamos do amor. E culpados, acreditamos que não podemos retornar ao caminho do acerto, e continuamos errantes. Toda vez que Jesus curava alguém no plano material, o que ele virava para a pessoa e dizia? Vá e não erres mais, ou não peques mais. Mas na tradução, vá e não erres mais. Não é não errar de cair. Jesus entendia que aquela pessoa ainda iria falhar, mas ele dizia: não seja mais errante. Caiu? Levanta, volta para o teu caminho, porque a tua trajetória é ascensional, a tua destinação é uma destinação iluminada. Vá e não erres mais. Continue no caminho, mesmo se você cair. Não desista. O que acontece naquela noite? Jesus aprisionado, Simão começa os seus erros cortando a orelha de Malco, não escutando tudo que Jesus havia ensinado a ele, e Simão o nega por 3 vezes antes do galo cantar. Quantas vezes nós temos negado a Jesus antes do galo cantar? São muitas. E posso falar uma coisa para a senhora, dona Madalena? Está tudo bem. Está tudo bem. Está ótimo. Porque antes nós errávamos sem mesmo perceber que estávamos
Peraí, vamos corrigir, né? Tá tudo bem, então amanhã eu vou continuar errando com a maior alegria do mundo. Não é isso. Não é isso, não vou passar o pano também tanto. Mas é porque antes nós errávamos e nem mesmo tínhamos consciência do nosso erro. Hoje eu faço uma ultrapassagem, chego outro motorista e falo, caramba, eu não podia ter feito isso. Tá ótimo. Eu já tenho a consciência que eu não podia ter feito aquilo. Na próxima eu vou tentar fazer melhor. É o que acontece com Simão. Simão, quando ele nega Jesus por 3 vezes, ele cai num processo de depressão, de melancolia profunda. Ele fica muito desanimado. Mas ele percebe os olhos de Jesus, que da cela onde estava aprisionado, mentalmente diz a ele, o homem do mundo é muito mais frágil que perverso. E Simão trabalha as suas fragilidades. Como? Transformando-se, não mais, ele ressignifica o erro. Ele trabalha a casa mental, o segundo movimento que nós trabalhamos aqui na noite de hoje. E o terceiro movimento, ele entende que ele precisa ir além da falha. E ele utiliza o amor de Jesus para transformar-se moralmente. Não mais a pedra inamovível, mas agora uma pedra trabalhada, que vira uma roda, e é a pedra que movimenta o cristianismo primitivo. Tem um fato muito interessante que é narrado na obra Paulo e Estevão. Eles estavam na igreja de Jerusalém. Paulo está ali discorrendo algumas cismas que estavam tendo com Tiago Menor, filho de Alfeu, e eles estavam ali toda hora falando de Pedro. Pedro então é chamado a colaborar. Sabe o que ele fala? Olha que lindo isso que ele fala. Meus irmãos, estou parafraseando, meus irmãos, eu muito tenho errado neste mundo. Inclusive, na hora suprema, eu neguei a Jesus por 3 vezes. E todo mundo sabe disso. Coloco-me ao arbítrio de vocês. Tentarei fazer melhor. Mas por agora, vamos ao Evangelho. É isso que falta para nós. Nós muito temos errado. Nós muito temos negado a Jesus. Mas nós queremos o amor como uma forma de trabalhar o nosso desenvolvimento moral. Nós queremos sair das sensações indo para o sentimento, para a purificação de nós mesmos. Nós queremos os nossos pés lavados. E só há uma saída. E essa saída é o Evangelho. Não um corpo doutrinário frio, mas uma vivência constante onde eu busco me reconectar ao Criador. Lembra que eu pedi para você me lembrar, para falar de Maria de Magdala? Me lembra? Vou falar agora. Maria de Magdala, quando ela está para desencarnar, ela consegue chegar em Éfeso, ela consegue ali, estou de olho no tempo, não se preocupe, ela consegue ali avistar-se com João, com Maria. Os olhos já estavam completamente entregues à cegueira. E quando ela desencarna, ela é conduzida novamente àquela região de verdura, às margens do lago de Tiberíades, junto a Jesus. E sabe o que Jesus fala para ela? Maria de Magdala, atravessaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. De Maria de Magdala para Dona Madalena. Isso aqui é o brilhante Jesus. Ele está nos esperando. Ele está nos esperando. Então, a mensagem de Emmanuel que eu gosto sempre de citar: Cristo e nós. Nós esperamos pelo Cristo, mas o Cristo espera por nós. Não creia em um mundo regenerado sem almas regeneradas. Da mesma forma, aliás, mais do que nós esperamos pelo Cristo, o Cristo espera por nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Minha mãe vai ficar muito brava com o que eu vou fazer agora, porque ela já cansou de ouvir isso.
Mas nós somos seres, às vezes minha mãe não tem muita paciência em ouvir isso, mas nós somos seres que estamos temporariamente perdidos, mas nós não estamos abandonados. E é essa a percepção que nos falta. Nós não estamos abandonados. E o amor que é lei, e o amor que é regra, e o amor que é vida, está aqui, pronto para nos abraçar. Basta nós nos colocarmos nessa corrente sintônica maravilhosa. Reajustar a nossa estrada, reajustar o nosso caminho, retornar para a nossa essência, retornar para aquilo que nós fomos criados. Jesus, quando está passando pela Samaria, ele encontra uma mulher à beira do poço, uma mulher que todos os dias iria retirar água, e começa então um diálogo com aquela mulher. Está no evangelista João, a mulher samaritana. E dentre diversos ensinos, Jesus diz a ela o seguinte: essa água que você busca todo dia, desse poço, um dia ela não vai existir mais, um dia ela vai secar, mas a água da vida que eu tenho para te ofertar, essa nunca vai acabar. E quanto mais você buscar, mais você terá. E sabe o que aconteceu? Nós chegamos em um momento na nossa história que a água que nós buscamos secou. E está escrito isso. O bom do Evangelho é que está tudo escrito nele. Eu vou te falar onde é que está ainda. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Evangelista Mateus, capítulo 4. Capítulo 4 é as tentações de Jesus no deserto. Um grande estudioso, vou perguntar para você. Jesus, na categoria primeira ordem, Jesus, espírito puro. Jesus, de acordo com a revista Espírita, em 1868, um texto de Lacordaire, pincelado dentro dos espíritos puros para ser um espírito de nível crístico, um espírito que não pode cair nem falhar. Jesus seria tentado? Não. Então, por que nós temos um trecho no Evangelho chamado As Tentações de Jesus no Deserto? É o senhor Allan Kardec que nos explica na obra A Gênese. Nós temos aqui uma parábola em nível narrativo, porque Jesus é tão bom que ele não vira para você. Eu estou conversando com você toda hora, não perguntei seu nome. Luiz Felipe. Ele não vira para você, Luiz Felipe, fala assim: Luiz Felipe, seu erro é esse erro, você não vai corrigir não? Ele não fala isso não. Ele se coloca em primeira pessoa, demonstrando tentações que nós sofremos e caímos. E como é que começa o capítulo 4 do evangelista Mateus? Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser colocado à prova pelo adversário. E ali permaneceu por 40 dias e 40 noites, quando finalmente teve sede, quando finalmente teve fome. E o adversário chegou a ele então, pegou algumas pedras do chão e disse: você não está com fome? Pega essas pedras aqui e se alimente dessas pedras. E Jesus então responde a ele, trazendo uma passagem, se eu não me engano, de Deuteronômio: nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca do Senhor, de tudo aquilo que vem de Deus. Isso é maravilhoso. 40, representação do material, do quaternário material. Nós estamos há muito tempo no material, vivendo do material e vivendo para o material, sendo colocado à prova pelo nosso maior adversário. E quem é o nosso maior adversário? Brilhante, nós mesmos. Não é o capeta, não é o espírita. Depois que o espírita achou o obsessor, é maravilhoso, né? Ele dá uma resposta atravessada no café da manhã: ih, meu obsessor está aqui comigo hoje. E o obsessor está lá: meu amigo, eu estou rezando por você, porque eu não te aguento mais, porque eu não te suporto mais. Então não é o obsessor, não é o capeta, não é o demônio, não é o caramunhão, não é, sou eu sou o maior adversário de mim mesmo, e eu estou há séculos e séculos entregando-me à matéria. E o que aconteceu nesse ponto que nós chegamos, nessa transição que nós atravessamos? O que aconteceu? Eu estou com fome, sede e fome. Eu tenho muito amado
Eu tenho muito me entregado a todos os prazeres materiais e eu tenho sede e fome de amor. É o ponto de virada. Quando a gente percebe essa necessidade, quando a gente percebe que está faminto, quando a gente percebe que precisa de algo maior, é o ponto de virada. As pedras do chão continuarão a ser ofertadas ao nosso coração. Compra um pouquinho mais, consome um pouquinho mais, se entrega um pouquinho mais. Talvez é isso que esteja faltando a você, se entorpece um pouquinho mais. Hoje você se entorpece ali na sua própria mão, abre o seu celular e alguma coisa menos digna, e você continua cada vez, eu falo você, mas sou eu também, somos todos nós, cada vez mais com fome, cada vez mais com sede. E aí nós escutamos Jesus dizendo: nem só de pão vive o homem, mas sim de tudo aquilo que vem de Deus. E o que jorra de Deus sem cessar, o que jorra de Deus sem cessar, se ele é substantivamente o amor jorra de Deus sem cessar. Mas para que esse amor nos encontre, é preciso que nós também saibamos amar. E aí, meus amigos, para encerrarmos a questão, vem o título dessa semana espírita maravilhosa. Nós não estamos buscando um amor egoísta, nós não estamos buscando um amor apaixonado, nós estamos buscando esse amor que Jesus entregou-nos dizendo: amai-vos como eu vos amei, sem preconceitos, sem máculas, com entendimento, principalmente entendimento de si próprio, para fazer diferente e construir um mundo interior melhor. Se as nossas palavras surtiram qualquer efeito, que o principal seja esse: amemo-nos a nós mesmos como Jesus nos amou, ressignificando as nossas dores, travando as batalhas corretas, entregando-se a si próprio com acolhimento, permitindo-se cair, mas acima de tudo, caminhando, não deixando de caminhar, acima de tudo avançando, não deixando de avançar, acima de tudo, amando. Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa e nós esperamos rever os amigos dentro em breve.